Eu acredito que tenha trazido aprendizado, né? Várias escolas diferentes. A escola brasileira já está no sangue praticamente, depois uma italiana, que na minha visão, uma escola defensivamente para zagueiro especificamente, é uma das melhores, mais importantes. Aprendi bastante. Depois fui para uma liga bem forte fisicamente, né? A liga francesa. E agora, nesse momento, numa liga, no meu modo de ver, que é uma liga que tem todos esses requisitos que eu acabei de citar. Tem a força física, tem uma bola aérea muito forte, tem uma intensidade muito alta, no nível que eu jamais tinha visto antes, enfim. Então, acredito que o aprendizado tenha sido muito grande. Claro, você tira um pouquinho de cada país desse que você teve a oportunidade de jogar, e isso com certeza acrescenta para a sua carreira e acredito também para o pós-carreira. Acredito que é muito importante. Então, isso depende muito, porque na Itália eu apenas... Não, teve o Leonardo, mas fora o Leonardo eu peguei os treinadores italianos, né? Na França eu peguei um francês, depois um espanhol, peguei um alemão, enfim. No Brasil, claro, peguei só os brasileiros, enfim, cada um com a sua metodologia de trabalho, sempre visando a parte ofensiva, porque isso depende muito da equipe que você está jogando. Então, graças a Deus, eu joguei nos maiores clubes de cada país, entendeu? Então, você tem que propor jogo, você tem que ter um jogo ofensivo bem elaborado. E todos esses times que eu joguei tinham isso, tem isso, sabe? Então, o sistema de jogo, acredito que vai muito de acordo com o time que você joga. E todos os treinadores que eu peguei tinham esse requisito ofensivo, sabe? Um pouco mais defensiva foi os treinadores italianos, que, como eu falei, a escola para defensor a melhor que eu já tive a oportunidade de jogar. Acredito que não somente dentro de campo, mas como fora dele. Eu acho que essa liderança minha veio ao natural, sabe? Eu saí de casa muito jovem, né? E a partir do momento que você tem uma responsabilidade de, por vezes, não 100%, mas de colocar alguma coisa dentro de casa, isso teoricamente já te dá uma liderança, né? E isso veio automático na minha vida. Com 16 anos já estava recebendo uma ajuda de custo e ficava com a metade e mandava metade para minha família, né? Então as coisas foram evoluindo nesse sentido. Depois tem também a parte pessoal sua. Eu sou um cara muito falante dentro de campo, enfim, tenho uma leitura de jogo, acredito que tenha me ajudado muito para hoje eu tenha sido me tornado um líder, né? Depois vem outras situações de ser exemplo. Hoje, no caso, eu sou exemplo que por vezes eu me olho, me sinto orgulhoso, mas ao mesmo tempo eu falo, pô, tá acabando, né? No caso da idade. Então, os meninos até brincam, os primeiros que vêm, eu joguei com o Thiago no Play 1. Momentaneamente, eu não sei se eu me sinto feliz ou triste, sabe? Mas eu parei para pensar e falo, pô, é motivo de muito orgulho, cara. Por mais que seja uma brincadeira, é motivo de orgulho estar aqui com a idade que eu tenho e continuar acrescentando, sabe? Ajudando de alguma forma. Então isso me deixa muito contente. Mas ali na brincadeira, eu vou te falar, vou ser bem sincero, eu fico puto, hein? Assim, no meu modo de ver, o zagueiro ele precisa ter força, né? Precisa ter leitura de jogo e principalmente ser concentrado a todo momento e de ser um verdadeiro líder, porque você vê uma situação muito diferente de todos os outros atletas, né? Tirando o goleiro, que consegue ter essa visão também, mas ele ainda fica mais longe dos outros para algum tipo de atenção, de falar, ficar distante.
Mas eu acredito muito no fator visão de jogo ali de trás, sabe? Você consegue visualizar tudo, os pontos positivos e negativos, quando você está sofrendo, por onde você está sofrendo. Quando você está dentro, assim, no meio campo ou por vezes no ataque, você não consegue ter uma visão, sabe? E eu acredito muito que um zagueiro ele precisa ter uma leitura muito grande para antever o que vai acontecer da jogada, né? No início da minha carreira tive dificuldade, obviamente, pela idade, mas com certeza os meus 3 anos de Fluminense, que foi 2006, 2007, 2008, eu tinha já uma base, sabe? Cheguei na Itália, essa base que eu tive no futebol brasileiro me ajudou muito, mas mesmo assim eu errei muito quando eu cheguei na Itália. E aí fui pegando aos poucos a maneira de jogar. O Ancelotti me falava sempre assim, visualiza o Maldini jogando. Não quero que você seja igual a ele, mas visualize, ele tem 40 anos hoje, está no final de carreira. Então tira um pouco do seu tempo e olha. Então todos os jogos que a gente fazia com o Milan fora, eu ia. Por mais que eu não pudesse jogar pela cota de extracomunitário, eu ia para estar olhando, estar acompanhando. E o Ancelotti fazia questão que eu tivesse ali, sabe? Então aprendi muito, cara, olhando o Maldini jogar e depois, cara, joguei com o Nesta, né? Então você aprendia ali na prática com ele, brigávamos muito porque no início eu não tinha o entendimento que ele tinha, discutíamos, mas depois eu via que realmente ele estava certo e hoje é o contrário. Hoje eu brigo muito com quem está do meu lado, mas tenho certeza que mais para frente eles vão ter a consciência do que foi discutido naquele momento e vão ter um entendimento. Olha, cara, isso é uma discussão que é grande no meio do futebol. Alguns treinadores, teve uma recém-entrevista de um treinador italiano, que eu não vou aqui citar o nome, mas que disse que ele era melhor treinador do que um gestor. E no meu modo de ver, por vezes, eu acredito que você tem que ser um bom gestor e não precisa ser um excelente treinador de campo. Porque você lida com vários egos, cara. E você tem que saber lidar, você tem que saber levar. Porque se você é um bom treinador e não é um bom gestor, a coisa pode estar funcionando, mas os atletas não vão correr por você, sabe? E eu trabalho com hoje aqui na seleção que tem os dois. Tem um lado de campo excelente e como ser humano é um cara incrível, sabe? Vocês que estão com a gente, vocês sabem do que eu estou falando. As pessoas muitas vezes que estão fora não conseguem ter essa leitura, essa visão que a gente tem. Então hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte da seleção brasileira por tudo isso que engloba, sabe? Então eu acredito que o treinador hoje precisa ser mais gestor do que treinador, propriamente falando. Se conseguir conciliar as duas coisas como o homem que consegue, o sucesso está muito próximo. Olha, a minha característica é de fibras rápidas, né? Vamos dizer assim. Eu sou um jogador muito reativo e quando fica uma coisa muito longa, vamos aqui dar um exemplo bem claro, eu prefiro fazer 50 metros rápido do que fazer 1000 metros, naquele teste que tinha antigamente. Então eu prefiro treinamentos assim, bem curtos, bem intensos, e que você tem que, por vezes, tomar decisões ali rápido, em questão de milésimos. Que quando o campo está grande, essas coisas que você já trabalhou, fica muito mais fácil de você reagir a uma jogada. Eu comecei como volante, né? Fiz, se eu não me engano, quase não a metade da minha carreira, mas o meu início foi todo como volante, depois que eu fui para zagueiro. Quando eu fui para zagueiro, eu jogava numa área que era recheada de jogadores. Eu tinha que estar atento a todo momento. É um treinamento um pouco, né, nesse sentido de ser mais próximo. Quando eu fui para a zaga, tudo ficou maior para mim. Por mais que eu reagisse rápido, aquilo ali eu poderia até errar, que eu ainda sairia na frente do atacante, sabe? Coisa que no meio-campo isso não acontece. Você erra, já era. Perdeu o time, vai estourar lá dentro. E como zagueiro eu tive, cara,
uma visão assim, eu falei, caraca, como é diferente você jogar no meio e jogar na defesa, né? E eu fui pegando gosto pela coisa, fui pegando gosto, fui me apaixonando e tô aí até hoje. Mas em termos de treinamento, eu prefiro o treinamento um pouco mais intenso. Até no bobinho eu sou competitivo, sabe? Não gosto de perder nem de tomar uma caneta ali. Neymar que tenta me dar caneta no bobinho. Mas enfim, eu prefiro treinamentos com certeza um pouco mais intenso. Claro que dentro de uma proporção você precisa do tiro de 1000. Não teoricamente tiro de 1000, mas um tiro um pouco mais longo para que você possa ter um condicionamento também bom para que você consiga se sustentar o jogo todo, porque o jogo são duas situações, corrida um pouco mais longa e as corridas um pouco mais curtas, que é o que eu faço como zagueiro. Quando você é jovem, você dificilmente tem a consciência que hoje com essa idade eu tenho. Eu chegava 5 minutos antes do treino, trocava de roupa, metia a chuteira, ia para o campo e já estava preparado. Hoje, eu necessito muito mais da minha preparação na academia do que propriamente no campo. Se eu for para o campo sem estar nos meus 50% de capacidade de aquecimento, eu vou sofrer no treinamento. Então eu procuro sempre fazer o meu trabalho de academia, me aquecer, nem que seja um pouco, para que eu chegue no treino, e desde o aquecimento que antecede o treino, que é um pouco mais calmo e tal, ali eu já estou quase me aproximando dos 100%. E quando começa o treino, com certeza eu já estou lá, sabe? Então, quando eu era jovem, não conseguia ver isso. E hoje, vou te falar que não é porque sou eu, não vou falar assim pelos outros, tá? Hoje tem muito mais atletas de futebol do que propriamente jogadores de futebol. Se você vê, a maioria dos jogadores da seleção brasileira hoje tem um pessoal por trás para estar dando suporte. Antigamente você não via muito disso. Então por isso que eu digo, o jogador hoje é mais atleta do que propriamente jogador de futebol, que está ali só para o jogo. E não é só isso, envolve várias coisas. Quando está aproximando das 48 horas eu me sinto mais cansado. Quando bate 24 eu ainda estou bem, depois vai aproximando ali da 36, mais ou menos, eu já estou meio baleado, assim, sentindo realmente a carga, o peso do jogo em si, né? E aí, no meu primeiro dia eu procuro fazer a recuperação que eu gosto, que é fazer um pouco de parte superior, que já vai estimulando o seu organismo a recuperar mais rápido. E no 48 horas após o jogo eu procuro ficar um pouco mais tranquilo, que é o momento que bate um cansaço maior. Eu tenho que sempre citar os dois lados, né? Porque o meu início e esse momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque quando você é jovem você não consegue ver nada disso, cara. Você não consegue ver nada disso, você acha que o que te passam é bobagem, que aquilo não vai te dar o algo mais no jogo. Porque normalmente quando você já é jovem, independente da sua profissão, você já acha que é um super-homem, né? Que você pode tudo. E um pouco do futebol tem isso também, não tem jeito. Você tem que passar por algumas situações para você ter de aprendizado. Não adianta as pessoas te falarem que ali é uma parede que você vai bater. Você precisa bater para saber que é uma parede, sabe? É uma coisa bem óbvia que a gente não consegue ver. E a questão da alimentação, cara, a gente já falou disso algumas vezes e eu me alimentava muito mal. Eu era excelente atleta, me preparava super bem, mas em termos de alimentação deixei passar muito tempo. E hoje eu vejo que a alimentação ela é uma das coisas mais importantes para um atleta profissional. Isso tem que caminhar lado a lado. Não estou falando que você não pode, por vezes, dar uma extrapolada, pegar um final de semana, hoje eu vou comer de tudo que eu quiser, pode comer. Mas que não pode ser é uma rotina. Não pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você está fazendo. Mas um dia ou outro, não tem problema nenhum. E eu achava que, por vezes, eu teria que tirar tudo isso, sabe? E não é.
E não é. Hoje eu tenho entendimento que eu posso comer bem sim os 5 dias, tirar 2 dias para mim do que eu gosto, comer os chocolates que o nosso amigo aqui citou ainda há pouco, e ser feliz, cara. Ser feliz, porque realmente quando você começa a se alimentar bem, você vê os resultados, sabe? E quando você alimenta mal, você sente o cansaço. Então a alimentação tem que andar lado a lado com a preparação de academia, com os treinamentos, para que você consiga conciliar isso tudo junto e ter um sucesso. Eu acho que a única, assim, que eu ainda luto bastante é isso. É o sono, é a noite bem dormida. Eu tenho uma grande dificuldade hoje de dormir, sei lá, 8 horas seguidas. Eu consigo dormir 12, mas não seguidas. Eu tenho que ficar acordando. E eu não sei por qual motivo ainda, eu posso dormir 1 da manhã, que 2h30, 3 horas eu estou acordado. Eu sinto uma necessidade de mastigar alguma coisa, de comer alguma coisa para que eu possa depois dormir mais longamente. Não sei o porquê, temos que fazer uns estudos aí para tentar entender esse lado, mas o sono com certeza é a parte que é o momento que você mais descansa. Eu tive alguns profissionais que trabalhavam comigo que o sono é o melhor descanso. Por vezes um sono é melhor do que um treinamento. Então acho que você precisa ter pessoas capacitadas dentro do futebol, entendidas da situação, para que você possa, por vezes, fazer algum balanço que vai te dar um resultado maior de recuperação. Por exemplo, o jogo passado contra o Peru, fizemos um jogo bastante desgastante 3 dias antes, fomos para o confronto com o Peru. Mesmo os atletas que não jogaram, eles se cansam, cara. Porque eles se preparam para jogar, psicologicamente eles estão dentro do jogo. Você não tem o desgaste muscular, mas você tem o desgaste mental. E após o jogo, após todo esse transtorno ali, esse cansaço, o Fábio chegou para mim, que é um cara que eu já conheço há bastante tempo e sei o quanto ele é inteligente nesse aspecto, perguntando se ele poderia dar folga no dia seguinte, porque a rapaziada estava cansada mentalmente. Falei, Fábio, a escolha é tua, mas eu acredito que seja a melhor decisão a ser tomada. A gente não tem muita coisa para fazer. Os jogadores estão super desgastados mentalmente. Isso não quer dizer que o cara é fraco mentalmente, não estou dizendo isso. Mas o desgaste é grande, mesmo você não jogando. Então você precisa ter pessoas capacitadas e eu acredito que aqui na seleção brasileira as pessoas são super capacitadas para ter esse entendimento de tirar, de dar um pouquinho, mas depois de tirar. Hoje voltamos, amanhã a gente começa a preparação para o jogo com a mente tranquila, a mente fria e já pensando no confronto final. Final de carreira, teoricamente, para mim, dizendo, você joga e começa a ver um monte de coisa, cara. Pela experiência, pelo percurso já vivido, né? Percorrido, você consegue ver algumas coisas que o atleta mais jovem não consegue. Então eu já estou indo para um final de carreira como jogador, pensando já na seguinte, né? Com esses estudos aí, com as aulas feitas pela CBF Academy. E você escuta algumas situações nas aulas e depois você chega no campo, você realmente consegue ver algumas situações que são citadas ali, sabe? Então isso é bem interessante, porque só quem está passando por esse momento sabe o quanto é importante, porque a gente não sabe tudo, né? Por mais que a gente tenha feito aí uma excelente carreira, esteja fazendo, você ainda não sabe tudo. Você tem a prática lá, você tem o entendimento de algumas coisas, mas você precisa teoricamente passar diretamente para você falar, caraca, eu estou preparado ou não estou. Hoje eu acho que eu ainda não estou, mas eu estou no caminho certo. Por quê? Porque eu tenho aprendido muito com os melhores, cara. Tenho aprendido muito com os melhores. Pode ser que
As pessoas vão achar que é puxa-saco, uma coisa ou outra, mas no meu momento eu estou vivendo com um dos maiores treinadores da minha vida, da minha história como jogador. Tive o Ancelotti lá atrás, alguns que foram muito importantes, sem desmerecer ninguém, mas hoje eu tenho o Tite e tenho o Tuchel. São os caras excelentes treinadores, mas parte humana incrível, cara. Então você vai tirando um pouquinho de cada treinador e vai tentando guardar aquilo que você acha bom e seguir em frente. Pode ter certeza que muitas das coisas que eu vivi aqui, continuo vivendo com o Tite, vai ser acrescentado lá na frente para a minha carreira. É a mesma coisa com o Tuchel e um pouquinho de cada treinador com que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu tenho um irmão meu, jogou comigo, Luiz Alberto, filho dele é goleiro. É como se eu estivesse falando para mim. Todas as coisas que eu falo para ele é como se eu tivesse falado para o Thiago mais jovem. Principalmente porque ele veio agora ter a primeira convocação para a seleção sub-15 e está fazendo um excelente trabalho, eu acompanho alguns jogos. E eu disse para ele, eu falei, cara, vem para cá, se prepara, porque por vezes chegar é difícil, mas se manter é pior. Né? Você às vezes atinge algum nível que por vezes você não consegue manter, você cai. Então busca teu espaço, se prepara da melhor maneira possível, em termos de alimentação, em termos de noitadas. Procure ser um atleta hoje, não apenas um jogador de futebol, aquela coisa que a gente já tinha falado antes. Então, falo para ele como se eu estivesse falando para mim. Seja mais atleta e seja menos jogador. Jogador de futebol, você faz 1 ou 2 jogos bem, as pessoas te colocam lá em cima, mas daqui a pouco você cai. Então seja um atleta, porque você vai conseguir atingir o seu alto nível e você vai conseguir se manter, que é a coisa mais difícil. Então, o que eu passo para ele, eu falaria para mim. Se prepare melhor, seja realmente um atleta de futebol e não apenas um jogador.